Bem-vindo de volta ao canal Direito de Infraestrutura e Regulatório. Hoje nós vamos dar continuidade a um vídeo que fizemos recentemente sobre regulação discricionária. Eu estou aqui com dois convidados especiais novamente, Sebastian Buto, sócio da sigla Sul Consultores, e Marcelo Lehnert, sócio do Portugal Ribeiro. Hoje a gente vai conversar sobre um tema relacionado ao tema da regulação discricionária / contratual. A gente vai falar sobre meios de compartilhamento de ganhos de produtividade, eficiência, escala entre concessionário e usuários do serviço. O tema nos leva necessariamente a falar sobre o fator X, que é um instrumento que tem sido utilizado em vários contratos de concessão para transferir esses ganhos, né, do concessionário para o usuário. Eu vou passar a palavra para o Sebastian para ele tentar nos dar luz, nos esclarecer sobre esses diferentes conceitos que têm sido utilizados, né, compartilhamento de ganho de produtividade, escala, eficiência, e sobre o conceito em si de fator X. Perfeito. Bom, bom dia a todos, boa tarde, Maurício, Marcelo. Antes de começarmos a falar do próprio fator X, que é um mecanismo que é utilizado na regulação para compartilhar com o usuário os ganhos de eficiência e produtividade, o primeiro gostaria de nivelar algum entendimento conceitual do tema. E distinguindo que é o que é a produtividade e o que é a eficiência. Tá? Então, do ponto de vista econômico, se fala que há um ganho de produtividade quando eu consigo produzir uma quantidade maior de produtos ou prestação de serviço, uma quantidade maior de output em relação aos insumos que são utilizados. Então, tenho um ganho de produtividade quando a variação do produto, o acréscimo da produção, é maior que o acréscimo dos insumos. Então, nesse caso, tenho um ganho de produtividade. Esse ganho de produtividade pode vir de três fontes diferentes, três origens diferentes. Um é um ganho de eficiência técnica operacional. Eu consigo produzir mais usando a mesma quantidade de insumos ou produzir mais usando uma quantidade crescente menor de insumos, porque me torno mais eficiente desde o ponto de vista técnico, tá? Mantendo a fronteira de produção. Isso significa que se aqui está a fronteira de produção, eu me aproximo da fronteira de produção porque me torno mais eficiente. Então, um dos motivos do ganho de produtividade é o aumento de eficiência técnica. Outro dos fatores do ganho de produtividade é o avanço tecnológico. Com o avanço da tecnologia, eu consigo produzir mais utilizando uma quantidade menor de insumos. Isso significa um deslocamento da fronteira de produção como consequência do avanço tecnológico. E uma terceira fonte de ganho de produtividade são os ganhos de escala. Em particular, em setores onde se tem custos marginais decrescentes, que são basicamente nos monopólios naturais, à medida que aumenta a escala da produção, eu tenho um custo unitário decrescente. Então, eu consigo aumentar o produto mais do que aumento os insumos. Por quê? Porque me aproprio do ganho de escala. E essas são as três origens, as três fontes do ganho de produtividade. Então, o conceito de produtividade é um pouco mais amplo que o conceito da eficiência. Okay? E se isso tivéssemos que fazer em forma gráfica, o ganho de eficiência é quando eu me aproximo da fronteira de produção. E isso na economia se chama efeito catch-up, que tão próximo eu estou da fronteira de produção. Então, o ganho de eficiência é se aproximar à fronteira. O ganho tecnológico é o deslocamento da fronteira ao longo do tempo, e o ganho de escala é a movimentação na própria fronteira de produção. Porque à medida que aumento a produção, posso ter custos decrescentes. Então, esses são os três fatores, as três origens da produtividade. E no fator X, então, é um instrumento que se utiliza em regulação para compartilhar os ganhos, e aí vem as distintas interpretações dos contratos, das leis, a criatividade dos reguladores, os ganhos de eficiência, produtividade, escala com o usuário. E há técnicas para calcular esses três componentes
dos ganhos de produtividade, ok? Então, acho que eu queria fazer primeiro essa nivelação conceitual de quais são, que é o que é produtividade, que é o que é eficiência e quais são as distintas origens dos ganhos de produtividade. Aí eu faço já uma pergunta ao Marcelo, se ele vê, a gente falou no vídeo passado sobre regulação discricionária e sobre regulação contratual, né? Se ele vê relação entre esses conceitos e o modelo regulatório a ser utilizado, discricionário ou contratual. Sim, sim. Olá para todos. Obrigado, Maurício, mais uma vez aí por estar participando aqui do canal. Sebastião, é sempre um prazer aí estar conversando com você sobre esses temas. Sim, eu acho que os temas são completamente interconectados, né? Grande parte do que a gente vê de uso, a meu ver, inadequado, né, desses conceitos de compartilhamento de ganho de produtividade ou eficiência, inclusive de forma indistinta, se dá na tentativa de aplicação desses conceitos a contratos que se submetem à regulação por contrato, a regulação contratual, né, um regime de regulação contratual, né? O que significa dizer que, em tese, né, a não ser que isso já esteja previsto desde o momento da licitação no edital, né, alguma regra específica de compartilhamento de ganho de eficiência ou de ganho de produtividade, enfim, dentro dos conceitos que o Sebastião explicou, quer dizer, se isso não está previsto claramente no edital, estabelecido inclusive a metodologia de aplicação desses conceitos, não haveria que se falar de compartilhamento de ganho de produtividade ou de ganho de eficiência ao longo da prestação de serviço, ao longo do contrato, né? Por quê? Porque a lógica é que, em relação aos riscos que são controlados pela concessionária, que foram alocados à concessionária, todos os ganhos de eficiência, todos os ganhos de produtividade, né, incluindo aí, né, escala, tudo que a concessionária imagina que ela vai conseguir gerar de ganhos ao longo da concessão, ao longo do contrato de concessão, a tendência é que isso se reflita, né, no valor da proposta que ela vai ofertar na licitação. Então, que ela vai, assim, do ponto de vista do usuário, né, todos esses ganhos de eficiência, de produtividade, vão estar sendo extraídos no momento da licitação, no momento da competição pelo mercado, né? Então, acho que esse é um ponto importante para destacar em relação ao contratual, a regulação contratual, né? Em relação à regulação discricionária, aí eu acho que a lógica é diferente, né? Como a gente viu, né, no nosso encontro passado, tendo em vista que na regulação discricionária você tem a possibilidade de que o regulador reabra, né, as premissas de composição do valor da tarifa, né, periodicamente, né, independentemente de ter havido, né, um evento de desequilíbrio, um evento que é risco atribuindo a uma parte, mas que acaba afetando, gerando consequências benéficas ou gravosas sobre a outra parte, né? Enfim, tendo em vista que na regulação discricionária se permite essa reabertura, né, programada, pré-programada, dessas premissas que formaram aí o preço, formaram a tarifa cobrada pela concessionária, pode ser que, né, dentre os fatores que serão considerados para o reposicionamento dessa tarifa, sejam considerados fatores ligados à produtividade, fatores ligados à eficiência. Enfim, nesse caso você teria aí uma normatização pelo regulador em relação a como aplicar essa metodologia e muito provavelmente de tempos em tempos essa metodologia poderia, inclusive, ser revista, né? No caso da regulação por contrato, não, né? A lógica é que aquela matriz de riscos prevista de forma explícita ali no edital, né, na minuta de contrato, que era anexa do edital da licitação, ela deve ser preservada ao longo de todo o contrato de concessão. Então, se foi atribuído à concessionária, né, o risco referente, por exemplo, né, a mudanças de tecnologia, né, ou a própria eficiência técnica, como o Sebastião mencionou, na prestação de serviço, né, não cabe ao poder concedente se apropriar, né, do evento benéfico gerado para a concessionária, ou seja, da gestão eficiente do risco que foi atribuído à própria concessionária, não cabe ao poder concedente se apropriar, não cabe ao usuário se apropriar dos ganhos que a concessionária gerou para si através da gestão de um risco que lhe foi atribuído, né? Então, acho que esse é o
eu veria aí essa principal distinção aí entre os dois modelos associada a essa ideia de compartilhamento de ganhos de produtividade ou eficiência. E aí, se me permite um comentário adicional, na realidade, o que muda é no momento em que se faz esse compartilhamento com o usuário e o método em qual se calcula ou se internaliza esse compartilhamento com o usuário. Numa regulação contratual que não prevê um mecanismo de cálculo de um fator X ou esse compartilhamento ao longo da vida do contrato, esse compartilhamento de lo que são as expectativas de ganho de produtividade está internalizada a oferta da licitante vencedora. Então, você já compartilha de antemão, se é uma licitação pela menor tarifa, naquela tarifa você internaliza todos os ganhos futuros de aquelas 3 fontes de produtividade, seja de eficiência, seja de escala ou de eventuais avanços tecnológicos. Então, ali você tem uma antecipação do compartilhamento. Não significa que aquela tarifa que surgiu de um processo licitatório não compartilha, mas compartilha de antemão. Tá? Em uma regulação onde se prevê o fator X de aplicação periódica, significa que você vai fazendo esse compartilhamento ao longo da vida do contrato, porque aí você não antecipa e o desconta. E nas regulações discricionárias, como falamos nas revisões tarifárias, você faz o cálculo da tarifa em base zero e ali calcula o fator X para o próximo ciclo tarifário, só para o próximo ciclo tarifário. Tá? Que a depender da empresa regulada é de 4 ou 5 anos. E esse fator X, então, o que ele vai manter, ele se vai aplicar junto com o ajuste por inflação e ele vai tentar internalizar a variação dessa tarifa real advinda de esses ganhos de produtividade nas distintas escalas. E ali vem tudo uma discussão da coerência metodológica em como se determina a tarifa da revisão tarifária e que ganhos de produtividade eu incluo nesse fator X que se aplicará durante o ciclo. Tá? Porque se a tarifa que é calculada na revisão tarifária internaliza todos os ganhos de eficiência técnica, eu não posso internalizar no fator X esses ganhos de produtividade. Eu só posso internalizar os outros 2 ganhos, tá? O deslocamento da fronteira e de escala, porque já me apropriei, entre aspas, ou internalizei na tarifa os ganhos de eficiência. E muitas vezes o que se verifica é que há uma superposição, então, dessas eficiências. Por outro lado, numa regulação por incentivo, você tem que dar o incentivo e não a punição ao compartilhamento dos ganhos. E então, todo compartilhamento implica não necessariamente na transferência do 100% dos ganhos. Tá? E numa regulação por incentivo, você teria que, o regulador, no cálculo do fator X, deveria permitir uma apropriação temporal da renda ou do lucro advindo desse ganho tecnológico, tá? Para incentivar a inovação tecnológica, porque senão ele não se torna um incentivo e se torna uma penalidade. Tá bem, obrigado, Sebastião, obrigado, Marcelo. Vou fazer uma outra pergunta para o Marcelo, e depois eu volto novamente ao Sebastião. Marcelo, nesse sentido, considerando o que você falou, considerando o que Sebastião falou, eu lendo aqui o artigo 38 da Lei 11.445, né, que é o marco legal de saneamento. Ele fala que nas revisões periódicas tem que se compartilhar ganhos de produtividade, que as revisões periódicas se destinam a compartilhar ganhos de produtividade. E aí eu vejo, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina definindo, tomando decisões que determinam que municípios exijam, né, incluam em seus contratos de concessão de saneamento um fator X. Né? Faz sentido isso? Quer dizer, essa interpretação desse Tribunal de Contas é a interpretação correta do nosso marco legal e e das definições que existem no marco legal sobre esse tema, considerando o que a gente debateu ainda há pouco aqui?
Entendo que não, né? Na verdade, assim, se a gente está falando, né, de regulação por contrato, né, de novo, esse mecanismo de compartilhamento tinha que estar claramente estabelecido desde a origem no edital de licitação, tá? Aí eu acho que vale a pena fazer um parênteses aqui para explicar, né, muitas vezes contratos, às vezes mal redigidos, que buscam simplesmente refletir o que está previsto na lei. A gente tem contratos que submetem à regulação contratual, mas que fazem referência a uma revisão ordinária, né, ou uma revisão tarifária periódica, que acontece de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, mas sem, e nessa cláusula que se refere a essa revisão ordinária, assim como a gente tem essa previsão no artigo 38 da Lei de Saneamento, né? Você tem a previsão de compartilhamento de ganhos de produtividade, né? Mas de forma genérica, sem estabelecer qual é a metodologia de aplicação né, a metodologia por meio da qual vai ser calculado esse ganho a ser compartilhado pela concessionária com os usuários, né? Nesse caso, né, acho que bom, primeiro ponto se a gente tem uma cláusula genérica de revisão ordinária, né, de revisão tarifária periódica, num contrato em que claramente existe ali um regime de regulação contratual, essa cláusula e consequentemente, né, essa cláusula refletindo o que está previsto na lei, né, o que está disposto na lei, né, no artigo 38, inciso 1º, tem que ser interpretado de acordo com esse modelo regulatório, né? Acho que esse é um tema que a gente falou, inclusive, no encontro passado. Quer dizer, quando que faz sentido você falar de distribuição de ganhos de produtividade com os usuários num contrato em que isso não estava previsto, a metodologia para que isso fosse feito não estava previsto na origem, né? Só faz sentido você falar disso, né, quando você tiver um evento de desequilíbrio, né, então dentro de uma lógica de compensação e não numa lógica propriamente de revisão tarifária periódica de regulação discricionária, em que você tem a reabertura, né, a rediscussão dessas premissas que geram ali o valor da tarifa, né? Então, quando você tem uma discussão em função de uma revisão da tarifa em função da necessidade de compensação de uma das partes por conta da ocorrência de um evento de desequilíbrio, né? Nesse caso, se esse evento de desequilíbrio tiver algum efeito, né, de gerar ganhos de produtividade para a concessionária, você vai considerar esses ganhos de produtividade da concessionária no cálculo do valor a ser compensado. Deixa eu dar um exemplo para deixar a coisa um pouco mais clara, né? Imagine que o poder concedente unilateralmente determine que a concessionária adote uma nova tecnologia de tratamento, né, de esgoto, tá? Essa nova tecnologia de tratamento de esgoto vai gerar um custo adicional que não estava previsto para a concessionária, né? Esse custo vai ter que ser compensado à concessionária, mas digamos que essa nova tecnologia gere um ganho de produtividade, né? Um daqueles tipos de ganho de produtividade que o Sebastião mencionou. Quer dizer, no processo de reequilíbrio, você vai considerar tanto os custos adicionais que foram gerados para a concessionária, quanto os ganhos de produtividade que essa nova tecnologia imposta pelo poder concedente, ou seja, o risco do poder concedente, estão gerando para a concessionária, tá? Então, é nesse contexto que eu acho que faz sentido, dentro de um contrato, né, que se submete à regulação contratual, você falar de compartilhamento de ganhos de produtividade ao longo da vigência desse contrato, quando você não tem a previsão expressa, né, dentro desse instrumento, lá no edital, desde a origem, de como se aplicaria esse ganho de produtividade, esse compartilhamento do ganho de produtividade, esse compartilhamento do ganho de eficiência. Então, essa é uma situação. A outra situação um tribunal de contas, o regulador, o poder concedente, né, alguém decide criar, então, essa regra, né, e impor à concessionária a adoção dessa regra, né, durante a vigência do contrato, né. Nesse caso, né, o meu entendimento é que o nosso ordenamento jurídico não permite esse tipo de alteração unilateral do contrato, né. Então, o artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8666, deixa claro que alterações às cláusulas econômico-financeiras dos contratos administrativos, né, de forma geral, os contratos de concessão são uma espécie de contrato administrativo,
não podem ser impostas unilateralmente à concessionária, dependem do consenso, né, da contratada, né, nesse caso a concessionária. Tá? Então, para resumir tudo que eu falei, num contrato que se submete ao modelo de regulação contratual, quer dizer, seja porque a metodologia não estava definida na origem no edital, seja porque não existia metodologia, seja porque não existia regra de compartilhamento, né, no edital, né, qualquer tentativa de imposição durante a vigência do contrato de uma metodologia que não estava prevista originalmente no edital ou de uma regra de compartilhamento à concessionária dependeria, né, do consenso, do aceite da concessionária. Né? Do contrário, estaria vedada, né, essa imposição estaria vedada pelo que prevê lá o artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8666. Só para complementar para o nosso ouvinte, que essa regra que o Marcelo mencionou da Lei 8666, o artigo 58, parágrafo 1º, ele é reproduzido praticamente igual, essa regra é reproduzida praticamente igual na nova Lei de Licitações e Contratos, recentemente aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência da República. Então, continuamos, essa regra continuará vigente no novo regime. Agora, eu quero, então, fazer uma pergunta para o Sebastião. A gente hoje tem previsão de fator X, né, em diversos setores. Tá? Originalmente, isso começou a ser usado no setor elétrico, depois no setor de telecomunicações, e depois nos setores de transportes, né? Temos fator X nos aeroportos, nas concessões de aeroportos, fator X no setor de rodovias. Né? Em vários desses casos, não se cumpre, né, a exigência que o Marcelo mencionou de que, num regime de regulação contratual, um fator X, para ele valer, né, ele não pode ser um cheque em branco, não pode ser um cheque em branco para o regulador, a posteriori, estabelecer uma regra qualquer de compartilhamento que vira um instrumento de compartilhamento de ganhos, simplesmente, né? Que não permite ao concessionário calcular, quando ele entra na concessão, quanto ele vai ter que repassar para o usuário. Isso não é permitido, como o Marcelo falou. Mas, voltando aqui ao centro do tema, quer dizer, faz sentido você usar esses instrumentos de compartilhamento em regimes de regulação contratual nestes setores, né, no setor de rodovias, aeroportos, e para além de saneamento, né, energia e telecomunicações, onde eu vejo em outros lugares ser utilizado. Em rodovias e aeroportos tem um caso que é o BAA em Londres, mas que eles chamam de fator X, mas aquilo lá não é fator X no sentido que a gente está falando aqui. Mas você acha que faz sentido em outros setores, ou de fato só nesses setores em que ele teve origem, né? Setor elétrico, setor de telecomunicações? Bom, a primeira questão de se faz ou não sentido tem a ver um pouco com a discussão que fez o Marcelo antes, tá? Se ele está previsto ou não, porque é uma forma de capturar no preço uma expectativa de ganho de produtividade. Então, você tem distintos mecanismos de internalizar essa expectativa de ganho de produtividade, ou é no leilão, ou é depois nas revisões tarifárias, tá? Lo que não se pode fazer é superpor, tá, dois momentos em que eu vou extrair esses ganhos de produtividade. Então, se ele já foi no momento da licitação, não cabe em momentos posteriores, e se ele não foi na licitação, seja porque estava previsto no contrato, ou seja porque a tarifa vai ser recalculada a cada ciclo tarifário, aí sim caberia o fator X. Tá? Então, e em todos os setores de infraestrutura, pode caber o cálculo do fator X desde o ponto de vista econômico, tá? Depois está a questão, como falávamos, contratual. Só que eu acho que hoje o fator X ele está sendo utilizado, uma tendência a utilizar o fator X como um sacolão
de justificativas para ajuste da tarifa. Tá? E o fator X, ele em geral, ele é um dedutor da tarifa, e um dedutor em valor real da tarifa. Então, há uma tendência, ou há uma tendência, quer usar o fator X para incorporar neles outros conceitos que não o compartilhamento das produtividades. Okay? Então, você hoje tem fatores X que incorporam dentro do X um fator Q, que é o fator da qualidade. Então, tem um ajuste por atender ou não as metas de qualidade dentro do fator X, mas que ele não tem a origem de compartilhar produtividade. Tem a origem de ser um instrumento de regulação da qualidade e se está incorporando ali. Tem fatores X que tem a ver com a qualidade do atendimento técnico, comercial, atendimento eu já tenho visto alguns fatores X que é do atendimento das metas de cobertura dos serviços de saneamento. Então, dentro do X, estão se incorporando outros conceitos que não o próprio do ganho de produtividade ou do compartilhamento do ganho de produtividade para o qual ele foi inicialmente criado. Então, você tem dois problemas. Um que é o ganho de produtividade, se ele pode não ser compartilhado em função da origem da tarifa. Tem a primeira questão. E a outra é que dentro desse ganho de produtividade, você começa a colocar outros conceitos de ajuste da tarifa que nada tem a ver com os ganhos de produtividade. Tem uma questão em particular que é a complexidade do cálculo do fator X. Tá? Hoje, se um olha para o que é a prática, o fator X ele é calculado através de dois índices, o índice ou de Thornquist ou de Malmquist. E o índice de Malmquist é que permite essa decomposição do ganho de produtividade por aquelas três fontes de origem que eu falava, da ganho de eficiência, deslocamento da fronteira e ganho de escala. Mas são cálculos que eles não são de fácil interpretação ou de interpretação intuitiva. Tá? Ele tem toda uma matemática, uma estatística por trás disso. Hoje o fator X é uma grande incógnita, tá? Porque dentro dele você tem vários conceitos embutidos e a mecânica do cálculo dele é complexa. E isso faz com que a interpretação por parte do consumidor também seja complexa. Então, acho que há que evitar essa tentação de criar dentro do fator X vários fatores de ajuste da tarifa, no intuito de redução da tarifa, porque não tem uma sinalização clara nem para o usuário, nem para o prestador. Tá? E entendo que nos casos em que cabe um compartilhamento de ganhos de produtividade com o usuário, você tem que ser muito cuidadoso de não ter uma superposição de compartilhamentos. Se a tarifa que é calculada na revisão tarifária já embute os ganhos de eficiência técnica, o fator X não pode embutir. E se a tarifa é calculada considerando os ganhos de escala que se terão durante o ciclo tarifário por aumento do mercado, o fator X também não pode incorporar os ganhos de escala. Então, você tem que ter um cuidado em quais são os ganhos que eu compartilho com o consumidor em um recálculo da tarifa numa revisão tarifária periódica e quais serão aqueles que eu vou repassar ao consumidor em os reajustes anuais posteriores através desse fator X. E lembrando que o fator X ele foi criado na regulação para ser um fator de estímulo, um mecanismo próprio da regulação por incentivo, que o que busca é incentivar os ganhos de eficiência, e tudo ganho de eficiência, ou ganho de produtividade, para ter um incentivo precisa ter uma apropriação temporal da renda vinda desse ganho. Já agradecendo o Sebastião, Marcelo, eu queria abrir para considerações finais. Eu acho que foi já extremamente esclarecedor. Queria, então, passar a palavra para o Marcelo para considerações finais e a seguir o Sebastião. Eu queria, assim, me despedir, na verdade, enfatizando esse último ponto que o Sebastião mencionou. Quer dizer, então, tanto no caso da regulação discricionária, quanto no caso da regulação contratual, né, a tentativa de imposição, seja na regulação discricionária, de uma série de outros elementos que não necessariamente
estariam associados ao conceito original, né, de compartilhamento de ganhos de produtividade no fator X, né, ou essa superposição, né, sobreposição aí de extração de ganhos de produtividade, como o Sebastião falou, na regulação discricionária, né, ou seja, no caso da regulação contratual, né, tentar extrair novamente ao longo da vigência do contrato um ganho de produtividade ou eficiência que já foi, em alguma medida, antecipado, né, na proposta da concessionária, da licitante vencedora na licitação, no final das contas, acaba deturpando, né, o objetivo original do mecanismo, que é incentivar a eficiência, que é incentivar que a concessionária procure reduzir custos, procure gerenciar da melhor forma possível os seus riscos e que isso se reverta, seja no momento original da licitação, no caso de uma regulação por contrato, ou seja ao longo da prestação de serviço, no caso da regulação discricionária, e um ganho um ganho para o usuário, né? Um ganho para o usuário, seja na redução do valor da tarifa, ou um ganho para a administração pública no aumento do valor de outorga, né? Que isso se reflita em incentivos que sugerem incentivos para que a concessionária busque essa redução, né, de custos, esses ganhos de produtividade que, no final das contas, vão se reverter em benefícios para o usuário e para a administração pública. Então, só ressaltar, me despedindo aí, a necessidade de cuidado na utilização desses instrumentos e de respeito, no final das contas, à matriz de riscos do contrato, né, e a necessidade de interagir com todos os stakeholders no momento de definir um mecanismo que é tão relevante, né, pode ser tão relevante para gerar os incentivos corretos para a atuação das concessionárias. Sebastião, por favor, suas considerações finais. Perfeito, então vou pegar carona das considerações finais do Marcelo. E, além de alertar para aquela questão da prudência enquanto à aplicação do fator X, prevendo se o momento em que tinham sido apropriados os ganhos de produtividade, se ele foi no momento da licitação ou se ele será no momento das revisões tarifárias ordinárias, eu vou alertar para a questão da prudência ou parcimônia no cálculo desse fator X, tá? E, em particular, quando se trata de setores que ainda não são maduros e em economias cíclicas. Porque as métricas do cálculo do fator X, eles, basicamente, os ganhos de produtividade, eles relacionam as variações dos produtos vis-à-vis as variações dos insumos. Então, você tem uma questão de que se trata, muitas vezes, de indústria multiprodutos. Você não só presta um serviço, presta mais de um serviço. Tá? E isso são indústrias que utilizam mais de um insumo. Então, quando você tem que calcular um fator X que tem uma combinação de insumos para produzir uma combinação de produtos, esse cálculo é um pouco mais complexo. E, em particular, porque muitas vezes as variações nos produtos, eles não têm a ver com ganhos de produtividade, e sim com questões do ciclo econômico. Tá? Então, por exemplo, você pode ter quedas do produto e teria uma percepção de uma perda de produtividade, mas foi por uma situação do mercado, ou de restrição de oferta, ou do ciclo econômico mesmo. Por outro lado, você pode ter expansões do mercado que elas não são estruturais, são conjunturais. Então, quando se faz esse cálculo do fator X, os ganhos de produtividade, olhando a variação dos insumos e dos produtos durante um período de tempo muito curto, podem-se estar confundindo ganhos de produtividade, que eles seriam de mais longo prazo, com meras variações do ciclo econômico. Então, além da prudência do momento de se aplicar, é a prudência na leitura dos resultados quando se faz esse cálculo utilizando um período temporal curto. E isso teria de agradecer mais uma vez aí o convite e a participação. Sebastião, Marcelo, muito obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigado, Sebastião. Extremamente esclarecedora. Se você gostou da nossa conversa, por favor, dê o like aí, se inscreva no nosso canal,
e que voltaremos novamente tratando de temas tão interessantes quanto esses, sobre direito regulatório e direito da infraestrutura. Obrigado, até mais.